E a motivação para viver em Cristo não pode ser apenas ter um bom cargo dentro da igreja, fazer alguma coisa. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você sabe qual é o significado da palavra motivação? Se a gente dá um Google agora, motivação é basicamente o impulso interno que leva o indivíduo a agir, a fazer alguma coisa. Então, alguém que está motivado, essa pessoa tem um impulso interno dentro de si mesmo para que essa pessoa possa agir ou fazer alguma coisa. E aí fica a pergunta e o questionamento: o que nos impulsiona? O que vai impulsionar a mim e a você? O que nos impulsionará a fazermos ou a não fazermos? Porque muitas pessoas podem estar motivadas para fazer e também para não fazer. A motivação, ela pode ser ao contrário. Falando sobre motivação, falando sobre o impulso interno que leva o ser humano à ação, a fazer alguma coisa. Exemplo, você está me assistindo agora. Você foi motivado. Houve um impulso interno dentro de você, você recebeu a notificação, você foi avisado desta palavra. Mas se não houvesse um impulso dentro de você para assistir essa live, você não assistiria. Você não clicaria e você simplesmente não se sentiria motivado para assistir. Mesmo que esta palestra ou esta ministração seja muito importante para a tua vida, o impulso veio dentro de você. Ou seja, a motivação é um impulso que não vem basicamente de fora para dentro. Ele certamente sempre acontece dentro de nós. A gente se sente impulsionado, obviamente, por enxergar alguma coisa, por ver alguma coisa, mas se não fluir dentro de nós primeiramente, não tem jeito. Podem acontecer milhares de coisas, podem acontecer situações sensacionais que, se não houver o impulso dentro de nós primeiramente, nada feito. E a gente tem provas basicamente sobre isso, porque Cristo ministrava, Cristo curava, o impulsionamento que acontecia nas pessoas para receber de Cristo a cura, a libertação, era grande, mas outros não se impulsionavam a isso. Ou seja, a motivação das pessoas não era exatamente ser livre, ser salvo, ser curado. O próprio Jesus falou que a motivação de muitos era comer do pão, era participar das multiplicações, era enxergar os milagres. Ou seja, a gente acaba chegando à conclusão que, embora fatos exteriores nos levem a, ou nos mostrem muitas coisas interessantes, se não houver motivação dentro de nós, nada feito. Portanto, por isso que o Senhor está falando conosco. Esta motivação que está dentro de ti, ela não pode morrer. Agora, nós temos que direcionar as nossas motivações, porque, infelizmente, existe uma grande motivação para o pecado. Existe uma grande motivação para as coisas que não provêm de Deus. Nós temos, então, que direcionar a nossa motivação para as coisas que são de Deus, para as coisas que realmente provêm de Deus. Obviamente, como crentes no Senhor Jesus, somos impulsionados pela palavra de Deus. Sempre nós vamos nos basear em uma situação. Embora tudo aconteça, embora haja a palavra, embora haja a presença de Pai, Filho e Espírito Santo, se dentro de nós não tiver o primeiro impulso, nada feito. O Espírito Santo vai te impulsionar, vai me impulsionar. Pode me impulsionar para frequentar uma igreja, para entregar a vida a Jesus, vai me impulsionar para outras coisas positivas, mas se eu não quiser, nada feito. Ou seja, a motivação é sempre de dentro para fora. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Eu creio que Deus está falando conosco. Bom, baseando-se na definição que motivação é algo que tem que vir de dentro para fora, aí vem a segunda pergunta. O que tem nos motivado? O que tem motivado a tua vida?
Quais são as coisas que têm gerado motivos para que haja uma ação positiva acerca de várias coisas? Exemplo básico. As motivações não podem ser de coisas que fazemos de maneira obrigatória. As motivações sempre são de maneira espontânea. E aqui o texto que acabamos de ler deixa muito claro. Em alguns momentos, a motivação precisa ser acerca da responsabilidade. Mas basicamente, tudo que o apóstolo Paulo está falando é porque ele se sente dentro dele. Por isso ele fala no versículo de número 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele dá então um exemplo muito claro que as competições, elas por si só, o que uma competição gera de motivação na pessoa? A primeira motivação que a pessoa tem ao entrar numa competição, primeiramente, ela quer ganhar o primeiro prêmio. Ela quer ser a campeã. Ela quer conquistar o prêmio maior. Obviamente, a gente sabe que existem competições que muitas pessoas ficam felizes até mesmo com o terceiro lugar, que é a chamada medalha de bronze, né? Medalha de bronze, de prata e de ouro. E numa competição, aqui o apóstolo Paulo, para quem não sabe, né? Aqui a Bíblia, o apóstolo Paulo está citando aqui as Olimpíadas, que são muito antigas. Então ele está citando todos aqueles que, enfim, correm, que participam, e ele cita então algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por quê? Se algo nos motiva a vencer, obviamente eu preciso me preparar para que eu vença. O apóstolo Paulo cita que os atletas e as pessoas que querem vencer de alguma maneira na vida, e agora vamos tirar a questão do atleta das competições de esporte. Vamos colocar tudo, englobar tudo em nossas vidas. Todas as coisas que a gente pretende conseguir, pretende conquistar, a gente precisa, primeiramente, ter uma motivação interior, ok? Já falamos sobre isso. Mas também nós precisamos nos preparar. Os atletas se preparam, as pessoas estudam, a gente estuda, a gente tenta se capacitar a cada dia. E neste processo de capacitação de estudo, obviamente a gente vai abrir mão de certas coisas, a gente vai subjugar o nosso próprio corpo, o intelecto, ou a nossa vida, e a gente vai meio que deixar algumas coisas de lado, parar de fazer algumas coisas para que depois, futuramente, a gente possa colher os frutos. E na vida do atleta é assim, é claro, um atleta de alto rendimento tem que ter um sono regrado, uma alimentação regrada, treinos regrados e, obviamente, a vida social bem encurtada. Mas falando de presença de Deus, se quisermos crescer, entre aspas, na presença do Senhor, crescer, como eu falo, não entenda isso de uma maneira muito pejorativa, porque todos nós vamos ser honrados por Deus e o Senhor vai fazer a sua obra em nossas vidas. Amém, queridos? Mas cada um de nós, obviamente, pretende alguma coisa, foi motivado para conquistar alguma coisa em se tratando de obra de Deus. Obviamente a gente vai procurar buscar a Deus, a gente vai jejuar, a gente vai se consagrar, a gente vai buscar a Deus, a gente vai aprender na palavra do Senhor, ou seja, a gente vai se preparar. Há uma motivação para a gente crescer, há uma motivação para a gente buscar e a gente se preparar a cada dia. E é isso que nós precisamos entender. Então a motivação tem que vir de dentro para fora, começou dentro da tua vida, e o que nos motiva também? Obviamente, queridos, às vezes, e aí a gente tem que encarar de uma maneira muito positiva, porque a gente tem que definir o que te motiva nas pessoas, a tal ponto de você não invejar ou não querer ser ou ter o que as pessoas têm, mas sim sentir motivado e entender assim, se essa pessoa, ou se ele, ou se ela conseguiu, se ele pôde, você conhece a história, nós conhecemos a história, eu pelo menos conheço a história de muita gente que realmente não tinha muita capacidade ou amabilidade ou habilidade para conseguir certas coisas. E essas pessoas conseguiram porque se esforçaram, conseguiram porque a motivação falou mais alto no seu coração e essas pessoas, de certa maneira, se subjugaram a si mesmos e conseguiram atingir seus objetivos. Então, muitas pessoas que conquistam podem ser motivação para a tua vida, podem ser motivação para você. Não significa que você vai ter olho grande na vida da pessoa, que você vai ter inveja da pessoa. Muito pelo contrário. A gente difere muito bem isso e o próprio Espírito de Deus vai saber diferenciar. Ou seja,
A motivação, ela claramente vai estar viva em nossos corações enquanto a gente manter ou mantiver aquela motivação viva. Independentemente, repito, que o Espírito de Deus esteja em nós, que o Senhor esteja em nós, mas nós precisamos querer. Não são poucos os exemplos bíblicos que homens e mulheres só conquistaram porque quiseram ir até o final. Resistiram bravamente, buscaram o poder de Deus e usufruíram disso para vencer, ok? Então, o que tem motivado a mim e a você? Se falarmos em termos de presença de Deus, o que nos motiva e o que pode motivar a mim e a você acerca de várias coisas é saber primeiramente que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Mas na nossa vida, nós temos algumas prioridades, a gente tem família, a gente tem casa, a gente tem lar, a gente tem vida. Então, algumas coisas vão nos motivando. Primeiro, a sermos homens e mulheres abençoados, abençoadores, que tenhamos uma boa saúde, que tenhamos uma vida abençoada, uma vida de um emprego, de uma família. Algumas coisas vão nos motivando. Quando alguma coisa na nossa vida vira desmotivação, ou seja, ou a gente usa aquela motivação ao contrário, fatalmente naquilo que a gente está desmotivado ou está motivado ao contrário, a gente começa a perder rendimento e a gente não conquista. E aí vem aquela parte que eu falei, a gente começa a se frustrar porque vê outras pessoas conquistando e não sabe como ou não entende como aquelas pessoas que a gente julga serem inferiores no saber ou no fazer, e a gente pensa assim, mas fulano conseguiu e eu não estou conseguindo, porque faltou motivação a gente. Mas a motivação não pode ser, e aí sim, a motivação não pode ser uma aparente vitória de quem você acha que não pode ou não conseguiu nada. Nesse ponto, muitas pessoas vão perdendo o foco. Portanto, que possamos pedir que o Espírito Santo esteja em nós para que realmente, motivados da maneira certa, possamos buscar aquilo que o Senhor tem colocado. Deus não nos proibiu de termos uma vida em família, muito pelo contrário. Deus não nos proibiu de termos uma vida social. Não custa lembrar que o primeiro milagre de Cristo foi num evento social, foi num casamento. Ou seja, a gente não está proibido de viver a nossa vida. Todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E para isso, queridos, realmente, motivação, ou seja, motivo para uma ação, motivo interno para uma ação é necessário para mim e para você. Eu já perguntei qual é a tua motivação, você já deve ter se respondido aí. Agora, qual é a motivação do ser humano? A primeira motivação do ser humano, aliás, da raça humana, isso é algo que é extinto, ou seja, nós não somos animais, mas está dentro de nós. O ser humano, ele luta para viver. Por isso, e eu não quero aqui polemizar a situação, mas nós sabemos basicamente o que o aborto causa, né, em várias pessoas, em várias vidas, em várias famílias, mas o que o aborto causa naquele serzinho que está lutando para viver. A primeira motivação intrínseca do ser humano, ainda no ventre da mãe, é a vida. Ainda que, infelizmente, aquela vida que foi gerada dentro do ventre de uma mulher não tenha sido pela vontade daquela mulher. Mas o feto que ali está, aquela criança que está se desenvolvendo, está lutando. A primeira motivação daquela criança no ventre da mãe é a vida. Ou seja, a motivação do ser humano é a vida. Então reparem muito bem que quando o ser humano, infelizmente, perde a motivação pela vida, o que ele tenta fazer? Qual é a primeira coisa que a pessoa que perde a motivação pela vida, por vários motivos, ela tenta fazer? Ela tenta arrancar a própria vida, ela tem que se matar. E infelizmente muitas pessoas estão se matando, estão tirando suas próprias vidas. Perderam a motivação da vida. Então a primeira motivação do ser humano é querer viver. E aí nós abrimos um grande leque, porque em querer viver e em vivendo, a partir do momento em que o ser humano, que a gente se dá por gente, a gente começa a ter objetivos na vida, ter motivações. Infelizmente, algumas motivações não são certas, outras motivações são apropriadas. E a gente então vai vivendo. O ser humano, então, ele quer existir, ele quer se vestir, ele quer comer, ele quer beber, ele quer morar, ele quer comprar, ele quer pagar, de preferência. Motivações normais que o ser humano tem. E a gente vai vivendo, e a gente vai colocando essas motivações no seu devido lugar,
E eu estou falando de ser humano. Em se tratando de crente no Senhor Jesus Cristo, essa motivação ela é muito melhor, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aí não há melhor, entre aspas, motivação dentro de nós para nos impulsionar, como Cristo falou, para que eu me negue a mim mesmo, e eu tome a minha cruz, siga o Senhor Jesus. E a motivação, então, para a minha vida como crente é servir e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Para isso, como diz o apóstolo Paulo, eu me subjugo, para que eu não venha causar problemas e seja reprovado. Porque tudo que nós queremos e tudo que você quer, tudo que nós queremos como servos do Senhor Jesus é sermos aprovados e conquistarmos. Por quê? Falando de motivação para nós, qual é a motivação do crente? O que você como crente, que nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos entender por motivação? A partir do momento em que a gente passa a se entender por crente no Senhor Jesus Cristo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a gente entende então que Ele, como Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, quer nos fazer crescer em sua presença. Então a nossa motivação como crente precisa ser estar na presença dele. A gente vai galgando os nossos passos. Como eu sempre gosto de falar, muitas pessoas, como Deus tem espaço para todo mundo na sua obra, como Deus quer usar a todos de maneira muito diferente, embora que seja para o reino dele, tem pessoas que vão ser, entre aspas, membros de igreja para o resto da vida, até Jesus voltar. Tem pessoas que já vão se destacando e aí já começam a galgar uma posição ministerial. Isso é perfeitamente normal. Obviamente, preparando-se. Nossa preparação precisa ser, a cada dia, buscar o Senhor, buscar os dons, como o próprio apóstolo Paulo fala, e se preparar na palavra dele, estudando. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que às vezes é muito contradito, né, nesses dias, mas nós não podemos contradizer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala claramente que nós precisamos ser pastoreados, precisamos ter uma igreja fixa, precisamos estar na presença do Senhor e, é claro, sendo pastoreados, para que a gente possa aprender a viver em comunhão, porque é muito difícil viver em sociedade. E quando a gente vive em sociedade, é necessário haver comunhão. Isto precisa ser uma motivação para mim e para você, viver em comunhão com o irmão. A gente só vai viver em comunhão quando a gente estiver junto dos nossos irmãos dentro da casa de oração. É ali que a gente vai ver não somente as virtudes, mas os defeitos, e vai aprender a conviver com os defeitos, sabendo que eu sou a primeira pessoa que tem um defeito e vou ter que entender e orar para que o meu irmão possa também, a cada dia, ter mais virtudes do que defeitos. Mas a principal motivação nossa, porque aqui estamos falando de uma grande corrida, aqui estamos falando de um grande prêmio nos esperando. Qual é o maior prêmio que nos espera? É a salvação em Cristo Jesus. É claro que neste período a gente vai passando por tantas coisas, por tantas dificuldades, mas ao contrário dos jogos ou das situações que acontecem na vida, quando a gente tem competições ou metas, com Cristo é diferente. Porque quando eu e você temos por motivação a salvação, a Jerusalém Celestial, nós não sabemos no decurso das nossas vidas quando Jesus voltará para nós. Ou seja, a gente sabe qual é o final de uma competição. Ela pode ser até adiada, cancelada ou paralisada, mas ela vai terminar. Mas nessa grande competição, ou seja, nesta grande corrida que temos até o céu, até a vida eterna com Cristo, eu não sei se amanhã eu amanheço vivo. Você não sabe se amanhã você amanhece vivo ou viva. Eu sei de uma coisa, para nós, essa competição pode terminar a qualquer momento. E o bom dessa competição, diferentemente das competições do mundo, é que a gente já entra com fé sabendo do resultado final se a gente for fiel. O resultado final é: seremos salvos em Cristo Jesus. Seremos abençoados pela salvação. É o maior de todos os prêmios e precisa ser a maior motivação da vida de um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu, nesta minha caminhada, e agora conversando e batendo um papo bem franco com vocês, eu não vou negar para vocês, menino na fé que eu fui e que eu era, quantas vezes a minha motivação eram tantas coisas. Quantas vezes a minha motivação, mesmo como crente, era conseguir alguma coisa que eu julgava ser legal, que eu julgava ser bom para a minha vida ministerial. Obviamente o tempo vai passando e a gente vai aprendendo que tudo isso fica aqui. Diz a própria palavra de Deus, eu sempre me baseio na palavra, que
as profecias vão cessar, que vão cessar tudo. Só vão permanecer 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Ou seja, tudo que a gente vai conquistando na nossa vida ministerial, que é legal para a gente desenvolver, que é legal para a gente praticar, que é legal para a gente oferecer, na verdade, que já foi dado para nós e a gente oferece de volta a Deus, trabalhando para Ele, fica tudo aqui. Então, reconheço que às vezes na nossa meninice, a gente pensa que alcançando coisas dentro de posições hierárquicas ou ministeriais, a gente está crescendo na presença de Deus e estamos enganados. Aquele que cresce na presença de Deus é aquele que permanece firme, independentemente se ele é pastor, se ele é membro comum de igreja, enfim. Mas todo aquele que permanece firme até o fim, esse realmente está sendo abençoado e está cumprindo aquilo que Deus quer. Claro, você vai falar, pastor, mas tudo há uma divisão, entre aspas, uma subdivisão, o corpo é formado por vários membros, eu concordo. Mas nós precisamos entender que viver em Cristo e a motivação para viver em Cristo não pode ser apenas ter um bom cargo dentro da igreja, fazer alguma coisa. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito. Lembra-me da célebre frase que muitos vão ouvir naquele grande dia, que eu não quero ouvir, espero que você não ouça, das pessoas que fizeram de tudo, mas vão ouvir assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós todos que praticais a iniquidade. E aí a ficha vai cair, né? E a gente vai ver que tudo aquilo que a gente supostamente achou que conquistou não valeu absolutamente de nada, porque as obras não salvarão. O que vai salvar e o que salva é Jesus Cristo, e isso é por fé, é por graça. E eu quero que você entenda isso. A nossa motivação, ela precisa ser o reino de Deus. Ela precisa ser a salvação. Tudo o que precisarmos aqui nesta terra, Deus, obviamente, vai nos impulsionar, sim. Vai nos agraciar, sim. Mas que entendamos e coloquemos em nossos corações que a vida com Cristo requer abnegação. A vida com Cristo requer, como o apóstolo Paulo fala, subjugo o meu corpo. E aí, obviamente, a gente foge das coisas que não provêm de Deus, a gente foge da aparência do mal, foge da prostituição, da avareza, da lascívia, da glutonaria, a gente foge das coisas que não provêm de Deus, a gente subjuga e foge daquilo. E como é que eu vou conseguir, pastor Fábio? Presença do Espírito Santo. Eu de mim mesmo não conseguirei, você não conseguirá por você mesmo. Nós só conseguiremos com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós só realmente faremos a diferença, primeiramente em nossas próprias vidas, com a presença do Espírito Santo de Deus. E uma pergunta que fica no ar: pastor, como fazer para não perder a motivação? A gente está falando sempre de presença de Deus para a gente poder situar a nossa vida. Mas quando eu falo de motivação para tudo, queridos, infelizmente tem pessoas que não se sentem motivadas para absolutamente nada. E aí já caminha para aquele ponto, né, que infelizmente a gente vê muitas pessoas perderam a motivação para viver e aí tiraram a vida. O número de pessoas depressivas, o número de pessoas que infelizmente desenvolveram compulsividades para outras coisas é terrível, coisas terríveis, por causa da falta de motivação. Ou seja, essas pessoas não se sentiam motivadas e, como eu já te falei, né, motivação é o impulso interno que leva o indivíduo a agir. Por mais que as pessoas façam do teu lado, se você não se sentir motivado, não adianta. Tal como a mensagem que a gente ministra, tal como diz o ditado, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quantos conselhos nós já não demos? Conselhos abençoadores para tantas pessoas que entrou por aqui e saiu por aqui. Não deram ouvido. E aí, por quê? As pessoas não se sentiram motivadas por si próprias. Qual é o mistério e qual é o remédio para a gente não perder a motivação? Eu falo, obviamente, como pastor, e eu não tenho muita receita para isso. Na verdade, eu não tenho nada a oferecer, mas a Bíblia tem algo muito importante para oferecer. O próprio versículo 27 nos dá a resposta: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui está a síntese para nós como crentes não perdermos a nossa motivação. Vamos separar. Antes subjugo o meu corpo, ou seja, Paulo está falando,
O meu corpo, literalmente, é de Cristo, está subjugado. Ou seja, não pertence a mim. A minha vida é de Cristo. A tua vida é de Cristo. O teu viver é de Cristo. Amém. E o reduz à servidão. Se a minha vida é de Cristo, se a tua vida é de Cristo, nós somos servos. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, certamente. Então, Paulo fala que a vida dele é de Cristo e que ele serve a Cristo. Para que, primeiramente, ele vai ser usado por outras pessoas. Ok? E aí a gente vai voltar àquele texto que eu falei, né? E eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que ele fala? Não adianta nada eu fazer e acontecer, conseguir objetivos enormes, mas eu mesmo ser reprovado. Aquela velha história. O que adianta a gente ser usado, a gente profetizar, a gente ministrar e a gente perder a nossa salvação? E como é que a gente faz então? Como é que a gente não perde a motivação para isso? Precisamos servir a Deus e servir de todo o nosso coração. E aí, isso é muito, mas é muito introspectivo. Ninguém consegue, não há um medidor de fulano serve mais do que ciclano. Não dá para medir, gente. Você não pode medir se eu sirvo mais do que você e eu a você também. Enfim, não dá. Isso é dentro de nós. O que nós precisamos fazer é, primeiramente, subjugar o nosso corpo. Ou seja, a nossa vida pertence a Cristo. Sermos servos do Senhor Jesus. Isso vai fazer com que essa motivação não morra. A motivação vai ser sempre servir ao Senhor. A motivação vai ser sempre agradar ao Senhor. E se eu vou servir a Deus e se eu vou agradar a Deus, automaticamente eu vou fugir de uma vida pecaminosa. Eu vou viver na presença do Senhor. Eu vou buscar aprender na palavra de Deus. Eu vou ser obediente às autoridades. Eu vou ser pastoreado. Eu vou ser uma pessoa que vive em comunhão com meu irmão. Enfim, eu vou começar a cumprir certos requisitos que eu nem percebo às vezes que eu estou cumprindo. Por quê? Porque eu estou preocupado. A minha motivação é servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer todas as coisas com ordem e com decência. E até para servir a Deus, a gente tem que fazer as coisas ordeiramente. E aí a gente então vai entender que jamais aquela motivação vai morrer dentro de nós. Porque a primeira motivação que o crente no Senhor Jesus vai ter é ser salvo. E ele sabe que ele vai ter que perseverar até o fim para herdar a coroa da vida. E em perseverando, ele vai lutar aqui nessa terra e ele vai ser impulsionado dentro de si, pelo próprio Espírito Santo, para que ele, aí sim, tenhamos uma vida social normal, ou seja, emprego, renda, alimentação, vestuário, tudo no seu devido lugar. O Senhor providenciando, porque a nossa motivação está certa. A primeira motivação é reino de Deus. E aí, as outras motivações vão se autocompletando. Motivação é muito mais do que um impulso interno. Motivação, para mim e para você, precisa ser a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso sim, nos motivará a vivermos a cada dia e a buscarmos ao Senhor Jesus, enquanto pudermos achar, a o invocarmos, enquanto Ele estiver perto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê motivação, mas motivação certa.